em casa, mas Deus ele trouxe você aqui com um propósito e você vai sair daqui fortalecido em nome de Jesus. Quantos creem? Glória a Deus. Eu quero falar hoje sobre fé. Fala comigo assim, ó, fé. A palavra de Deus fala que sem fé é impossível agradar. Fala comigo assim, ó, sem fé é impossível agradar a Deus. E aqui quantos querem agradar a Deus? Quantos querem fazer a vontade de Deus? Diga aleluia. Eu quero falar sobre o processo de maturidade da fé. Quero que você abra a sua Bíblia junto comigo em Romanos capítulo 12, no versículo 1 e 2, esse texto muito conhecido. Quem for encontrando vai dando um glória a Deus aí no seu lugar. Se você não está com Bíblia, nós vamos ter aqui atrás, o pessoal da mídia vai projetar para nós. Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. Quem achou, diga glória a Deus. A palavra de Deus nos fala o seguinte: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se. Fala comigo assim, ó, transformar. Fala bem forte, igreja, fala transformar. Mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Só você que quer viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, dá uma glória a Deus aí no seu lugar, dá um aplauso a Ele, dá um aleluia bem forte. Esse texto, ele fala sobre ele traz para nós três coisas. Fala comigo assim, ó, consagração, transição e maturidade. Nesse texto aqui, o apóstolo Paulo, ele começa nos orientando a nos oferecermos como sacrifício vivo e santo. Fala comigo assim, ó, isso é consagração. Então o apóstolo Paulo está nos orientando aqui a nos apresentarmos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Isso é consagração. Isso é nós nos separarmos a Deus. Isso é nós realmente nos colocarmos à disposição nas mãos de Deus. E Ele nos exorta a cultuarmos ao Senhor por meio de tal sacrifício. Qual sacrifício, pastor? A nossa própria vida. É entregar a nossa vida nas mãos de Deus todos os dias, como sacrifício vivo e santo. Então nós precisamos aprender a nos entregarmos com todo o nosso coração, a nos entregarmos com toda a nossa força. E o começo de uma vida intensa em Deus, sem dúvida, é a consagração. Quem quer ter uma vida intensa na presença de Deus aí, amém? Quantos, como eu falei aqui, querem experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus? Levanta a sua mão direita e fala assim, ó, eu vou, bem forte, fala, eu vou viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E isso começa por essa intensidade, por essa busca. Uma vida intensa em Deus, ela não vai ser possível se não houver consagração, ou seja, se não houver essa separação da nossa vida nas mãos de Deus. Realmente Deus, Ele vai mover e Ele vai operar na sua vida. Quantos querem realmente que Deus opere na sua vida, na sua casa, na sua família, no seu trabalho, no seu ministério? Digam glória a Deus bem alto aí no seu lugar. Então Deus, Ele vai mover, Deus, Ele vai trabalhar proporcionalmente à nossa aliança com Ele. Se nós realmente estivermos no altar de Deus, se nós dermos o direito e a liberdade para Ele trabalhar nos nossos corações, para Ele moldar os nossos corações, nos ensinando e falando a nós por meio do Espírito Santo, assim nós vamos conseguir viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então eu preciso compreender o seguinte, que eu não consigo viver o melhor de Deus se eu não me consagrar a Ele, se eu não me apresentar a Ele como sacrifício vivo e santo. O Espírito Santo, Ele vai ministrar os nossos corações, Ele vai falar conosco, Ele vai nos fortalecer na mesma medida em que nós tivermos essa entrega na presença de Deus. E qual que é a dificuldade que as pessoas têm? Todos querem viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, sim ou não? Mas nem todos estão dispostos a se entregar na mesma intensidade. Eu quero viver o melhor, mas eu não quero entregar o meu melhor. Eu quero viver o sobrenatural, mas eu quero continuar com as minhas mesmas atitudes, com as minhas mesmas ações. E aqui o apóstolo Paulo, ele fala isso, ele fala que nós precisamos sermos transformados na nossa maneira de
pensar. Eu quero falar para você que você vai sair daqui hoje renovado na sua mente, em nome de Jesus, amém? Você vai sair daqui transformado pelo poder do Espírito Santo. Deus, Ele quer de nós essa maturidade, e maturidade ela vem por meio de crescimento. Fala comigo assim, ó, maturidade vem através de crescimento. Só que crescer significa ser transformado aonde? No nosso entendimento, na nossa maneira de pensar, na nossa maneira de enxergar as coisas. E essa renovação do entendimento, ela vem pela iluminação do Espírito Santo. Já prestou atenção que muitas vezes você fala alguma coisa de Deus para a pessoa, mas ela não compreende? Quem já teve essa experiência aí? Você fala, você mostra, você às vezes já viveu aquilo e está trazendo para a pessoa, mas ela não consegue compreender. Às vezes você convida a pessoa para ir para a célula, a pessoa não vai de jeito nenhum. Quem já teve essa experiência aí? Você convida a pessoa para vir na igreja com você e ela não dá o braço a torcer de jeito nenhum. Quem que já viveu isso aí? Por que isso não acontece? Porque o convencimento vem por meio do Espírito Santo. Você lança a palavra, você lança a semente, e o convencimento ele vem através do Espírito Santo. E nós não conseguimos amadurecer, nós não conseguimos crescer se nós não recebemos essa iluminação do Espírito Santo de Deus. Eu quero falar para você que você vai sair daqui cheio do Espírito Santo de Deus nessa noite, amém? Com a sua fé crescida, aumentada em nome de Jesus. E isso só pode ser possível fruto de consagração. Então o Espírito Santo ele só vai ministrar o meu coração, ele só vai falar comigo se eu me consagrar, se eu me separar a ele. Então se você quer amadurecer na fé, e eu tenho certeza que você quer, amém ou não? Quando vocês querem realmente ter uma fé forte, que venha fazer você vencer as dificuldades, vencer os desafios, vencer os obstáculos, uma fé que vai fortalecer você e não permitir com que você venha desistir. Quantos querem viver isso em nome de Jesus? Amém? Isso só vai ser possível se você se consagrar ao Senhor, porque aí o Espírito Santo ele vai ministrar o seu coração, ele vai fortalecer você. O Espírito ele nos ensina a sermos intensos no Senhor e em nossos corações para produzir o quê? Essa renovação. Então as pessoas elas não têm a sua vida transformada sem ter uma experiência com o Espírito Santo. Elas podem até mudar, né? E existe uma diferença de mudança e de transformação. A pessoa ela pode mudar, mas quando ela muda, ela pode voltar ao quê? Ao que ela era antes. Só mudar. Eu mudei meu corte de cabelo, eu mudei meu estilo de roupa. Agora, quando nós falamos de transformação, é algo que vem de onde? É algo que vem de dentro. E Deus ele trouxe você aqui nessa noite para transformar a sua história, amém? Para transformar a sua vida, para transformar a sua casa. Não apenas para mudar você por algum tempo, não apenas para mudar você em alguma fase da sua vida, mas para trazer essa transformação ao seu coração. E o crescimento ele se dá quando nós recebemos essa operação do Espírito Santo, quando nós recebemos essa atuação do Espírito Santo que produz em nós essa renovação no entendimento. O apóstolo Paulo ele fala o seguinte: transforme-se. Fala comigo assim, ó, transformar. E ele fala interessante, deixa eu até voltar aqui, abre a sua Bíblia de novo em Romanos, no capítulo 12. Ele fala o seguinte, ó, não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. É tão interessante que ele fala nesse momento aqui, ele não está dando uma dica para você, ele não está dando uma dica para mim, ele não está dando uma dica para nós. Quando o apóstolo Paulo ele fala transformar, ele está dando uma ordem. Você precisa transformar, você precisa ser transformado na sua mente. E eu quero falar para você que quando a vida de Deus, né? A vida de Deus em nós, quando nós permitimos que o Espírito Santo venha operar. Abra a sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 14, versículo 31, e você vai entender um pouquinho mais sobre isso. O processo da fé, ele não passa apenas por aceitar Jesus. Quantos aqui já aceitaram Jesus como seu único e suficiente Salvador? Quantos são apaixonados por Jesus? Diga amém. Quantos colocaram a sua vida nas mãos de Deus? Diga glória a Deus. Só que esse processo de fé, ele não passa apenas por aceitar Jesus. O processo de maturidade da fé, ele não passa apenas por nascer de novo e aceitar o propósito de Deus na nossa vida, mas é preciso amadurecer. E olha o que está falando, Mateus capítulo 14, versículo 31, quem achou, diga glória a Deus. Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena, por que você duvidou? Quem lembra, para quem que Jesus estava falando isso aqui? Para quem? Para Pedro. E qual o momento que Jesus fala isso aqui para Pedro?
num momento maravilhoso, né? Um milagre acontecendo ali, sim ou não? Pedro, ele estava fazendo o quê? Estava andando sobre as águas, ele estava vivendo, experimentando um milagre maravilhoso, sim ou não? Só que por algum motivo, o que acontece? Ele fica com medo, ele vê ali as águas agitadas, né? Aquela tempestade, a fé do seu coração começa o quê? A diminuir, e o que aumenta? Fala comigo assim, o medo. E aí o que acontece? Aqui Jesus, ele repreende Pedro, por quê? Porque Pedro, ele tinha dado um passo importante de fé. Qual foi o passo de fé que Pedro deu? Quando ele saiu do barco. Quem aqui teria coragem de sair daquele barco naquela tempestade? Será? Às vezes hoje você falaria, né? Eu gostaria de estar lá. Mas será que você gostaria mesmo? Será que você teria essa coragem que Pedro teve naquele momento? E aqui Jesus repreende ele, por quê? Porque ele dá um passo importante de fé quando ele sai daquele barco, quando ele começa a caminhar sobre o mar até Jesus. Nós vemos que mesmo Pedro tendo andado com Jesus há algum tempo, Pedro andava com Jesus, sim ou não? Pedro tinha vivenciado muitos milagres, sim ou não? Então, por mais que Pedro tinha andado com Jesus já há algum tempo, por mais que Pedro tivesse sido chamado por Jesus, mesmo que Pedro tivesse intimidade com Jesus, a fé de Pedro ainda não havia amadurecido. Se ela tivesse amadurecido, o que aconteceria? Ele provavelmente não teria começado a afundar. Por isso que é importante eu e você buscarmos amadurecer na fé e não parar apenas no aceitar Jesus, não parar apenas no nascer de novo, não parar apenas no aceitar o nosso propósito, né, de Deus para as nossas vidas. Nós precisamos buscar algo mais, algo com intensidade. E Pedro, mesmo andando com Jesus, mesmo caminhando, mesmo tendo vivido milagres, experimentado milagres, mesmo conhecendo Jesus na sua intimidade, ele não estava naquele momento amadurecido na fé, por isso que ele duvidou. E aí Jesus fala para ele, né? Homem de pequena fé, ou seja, a sua fé ainda não está suficiente para que ele pudesse continuar caminhando ali sobre as águas. E ali Pedro, ele poderia ser, né, naquele instante, considerado até um menino da fé. Por quê? Porque ele se lançava em alguns desafios como esse, ele se lançou no desafio de sair do barco, de andar sobre as águas, mas quando ele viu a adversidade, o que aconteceu? Ele sucumbiu, ele gerou medo. Eu quero fazer uma pergunta para você meditar: como que está a fé do seu coração? Será que você tem se lançado aos desafios do seu dia a dia, no seu desafio da sua casa, na sua família, no seu casamento, no seu ministério? Mas quando aparecem as adversidades, como que você se comporta? Será que você se comporta como Pedro e permite com que o medo venha fazer você parar, ou venha fazer você retroceder? Ou você sente que você está realmente pronto, a sua fé está realmente amadurecida para você caminhar, para você romper, para você avançar? Efésios capítulo 4, versículo 13 ao versículo 15, abra sua Bíblia junto comigo. Diante dessa vivência, né, dessa experiência aqui de Pedro, nós podemos ver um ensino do apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 4, versículo 13, quem encontrou diga glória a Deus. Olha que palavra maravilhosa: até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingido a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, crescemos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Você pode dar um aplauso pela palavra de Deus? Então aqui nós podemos ver esse ensino, né? Que nós não podemos mais continuar como crianças. Nós precisamos buscar essa maturidade da fé. Você precisa buscar essa intimidade com Deus. Nós começamos aqui falando sobre o quê? Consagração. Sobre me consagrar ao Senhor, para que eu possa começar a realmente crescer na fé, ter a minha mente renovada, para que eu não possa sucumbir diante das adversidades, para que eu não venha tropeçar diante dos desafios, para que eu não venha cair diante das batalhas,
E nós podemos ver vários exemplos na palavra de Deus de homens que atingiram essa maturidade da fé. José, por exemplo, ele passou por esse processo de maturidade, tanto natural quanto espiritual. E nós, ao olharmos a vida de José, por exemplo, nós podemos tirar algumas lições que são muito importantes, lições muito preciosas de maturidade na nossa vida com fé. Abre a sua Bíblia comigo agora em Salmos, capítulo 105, versículo 17 ao versículo 19. E eu tenho certeza que isso vai trazer um entendimento com relação à sua vida, às vezes aquilo que você está vivendo hoje. Quem encontrou Salmos capítulo 105, diga aleluia. Mandou perante eles um homem, José, que foi vendido por escravo, cujos pés apertaram com grilhões, foi posto em ferros, até ao tempo em que chegou a sua palavra. A palavra do Senhor o provou. Olha só que interessante, Deus, ele permitiu que José fosse enviado ao Egito. Mas por que isso? Porque Deus, ele não estava vendo apenas aquele momento que José estava passando. Deus, ele não estava olhando apenas aquele instante que José estava passando. Por que Deus permitiu com que José, ele fosse enviado? E aqui nós vimos que ele foi enviado de que jeito? Como escravo. Ele não foi enviado de qualquer maneira, ele não foi enviado com honras, ele não foi enviado com glórias, ele não foi enviado com louvor, mas aqui a palavra de Deus fala que ele foi enviado como escravo. E por que Deus permitiu isso? Porque Deus, ele não estava enxergando apenas aquele instante. Deus, ele estava enxergando o futuro. Deus, ele estava enxergando aonde? Lá na frente. Eu quero falar para você que Deus, ele está enxergando o seu futuro, amém? Deus, ele está preparando você, ele está preparando a sua vida, porque ele enxerga algo muito além. Deus, ele não está vendo você apenas hoje. Deus, ele não está vendo você apenas na situação que você está vivendo, mas Deus, ele está vendo você aonde? Lá na frente, para o lugar que ele vai levar você, o lugar que ele vai colocar você. Talvez hoje você que está aqui, você que está nos acompanhando, você não consiga ver o porquê da situação que você está vivendo. Sejam sinceros comigo, vocês acham que naquele instante José, ele tinha compreensão de tudo aquilo que ele estava vivendo? O que vocês acham? Vocês acham que ele estava feliz sendo vendido, passando por tudo aquilo? Com certeza não. E às vezes nós estamos aqui hoje ouvindo essa palavra e pensando: por que eu estou passando por essa situação? Por que eu estou passando por essa situação no meu ministério, na minha casa, na minha família, no meu trabalho? Às vezes, por que Deus permitiu com que eu chegasse até aqui? Por que Deus permitiu? Eu tenho buscado a Deus, eu tenho clamado a Deus, eu tenho separado a minha vida no Senhor, eu tenho ido na cela, eu não perco um culto, eu oro, eu falo com Deus. Mas por que Deus, ele permitiu que eu chegasse até essa situação às vezes difícil, situação crítica? Mas é porque Deus, ele não está olhando apenas para a sua situação do agora. Deus, ele está enxergando algo para você lá na frente. E foi isso que Deus, ele viu ali na vida de José. E eu quero declarar que isso vai acontecer na sua vida também, amém? Deus, ele não vê apenas o momento. Deus, ele vê o cenário por completo. Deus, ele vê o cenário por completo. Deus, ele já está vendo você vivendo uma prosperidade financeira lá na frente, amém ou não? Quantos querem realmente crescer financeiramente? Diga glória a Deus. Deus, ele está vendo você tendo a sua família restaurada, amém ou não? Deus, ele está vendo você crescer no seu ministério. Deus, ele está vendo a cura se manifestar na sua vida, a cura se manifestar na vida daquelas pessoas que você tem orado, que você tem clamado. Deus, ele está vendo as portas que você precisa se abrindo. Quantos podem dar glória a Deus por isso? Ele não está olhando apenas para o momento, ele não está olhando apenas para o hoje. E como que você vai conseguir ter essa mesma perspectiva que Deus tem de você? Amadurecendo na sua fé. Se você não amadurecer na fé, você vai começar a enxergar só o quê? O hoje. O que eu estou vivendo? Por que eu estou sofrendo? Por que está difícil? A imaturidade espiritual, ela não permite que você enxergue as situações a longo prazo. A imaturidade espiritual, ela permite com que você consiga enxergar apenas o quadro atual. Ela não permite com que você venha enxergar aquilo que pode ser gerado no que você está vivendo hoje. Amém? E é tão interessante que Deus, ele
estava vendo naquele momento que José foi mandado como escravo, como nós vimos aqui. Deus, ele não estava vendo um homem sofrendo. Deus, ele não estava vendo apenas um homem sendo injustiçado, mas Deus, ele estava vendo lá na frente aquele homem como governador do Egito, amém? Deus, ele estava enxergando muito além, a nação mais avançada daquela época, mas para que ele pudesse chegar lá, ele precisou amadurecer. Fala para essa pessoa do seu lado: nós vamos amadurecer na fé em nome de Jesus, né? Por isso que Deus permitiu com que José fosse traído, por isso que Deus permitiu com que José fosse colocado na prisão. Quando você e eu, nós estamos sujeitos à vontade de Deus, quando nós estamos sujeitos ao propósito de Deus para a nossa vida, por mais que a situação que nós estamos vivendo hoje, ela não seja ideal, Deus, ele vai usar esse processo para te fortalecer e te colocar em lugares altos, em nome de Jesus, amém? Eu quero declarar isso, que Deus vai colocar você em lugares altos, e ele vai usar essa situação que você está vivendo hoje, por mais difícil que seja, para poder colocar você nesse lugar de honra. Amém? Assim como ele fez com José, aquele menino vendido, rejeitado, prisioneiro, foi colocado em lugar alto, e Deus, ele vai fazer na sua vida. Talvez se José, ele tivesse tido a oportunidade de escolher, ele não teria optado por aquele caminho. Eu acredito. Quem que ia optar por isso? Por ser vendido como escravo? Alguém? Sim ou não? Com certeza não, né? Então, se José tivesse tido a oportunidade de escolher qual caminho a seguir, ele teria escolhido provavelmente outro caminho que não tivesse levado ele a revelar o sonho de Faraó e não tivesse conseguido aquela posição de destaque que ele conseguiu. Por isso que é muito importante você se consagrar a Deus, você buscar a Deus, para que você venha realmente viver aquilo que Deus quer para a sua vida. Porque em muitos momentos, se você tiver o poder da escolha, você vai escolher o quê? O outro caminho. A nossa tendência é escolher o caminho mais fácil ou mais difícil? Mais fácil. O caminho mais doloroso ou o caminho sem dor? Sem dor, com certeza, né? Só que ele entendeu e ele começou a viver isso, né? Deus, ele foi preparando, Deus, ele foi enxergando, e é isso que eu quero declarar que vai acontecer na sua vida, amém? Não que eu não quero que você sofra, não é isso, eu não quero que você passe por dificuldades, mas quando você passar por lutas, é você entender o processo que você está passando. Deus, ele está trabalhando no seu coração, Deus, ele está movendo. Quantos podem dizer glória a Deus por isso? Muitas pessoas desistem do seu propósito porque elas não conseguem enxergar o futuro que Deus tem para elas. Muitas pessoas, elas às vezes não conseguem enxergar o futuro que Deus tem para elas, ou não conseguem acreditar que Deus pode transformar por completo as suas vidas. Você crê que Deus pode transformar por completo a sua vida? Você crê que Deus pode transformar por completo a sua casa, a sua família? Amém ou não? Então busca isso, fala: Senhor, eu creio, eu acredito, eu sei que o Senhor tem o poder para transformar minha vida, para transformar minha história, eu sei que o Senhor tem algo para mim preparado lá na frente, né? Então as pessoas às vezes desistem porque não conseguem ter essa compreensão daquilo que Deus tem, não conseguem ter essa compreensão de que Deus pode fazer, e às vezes Deus, ele quer trabalhar no seu coração naquele momento, né? Como fez com José, tirou José da prisão e colocou no lugar de honra, e as pessoas às vezes não acreditam. Nossa, mas será que Deus vai fazer isso na minha vida? Será que pode mudar? Eu quero que você entenda que o treinamento de Deus para você e para mim é visando o nosso futuro, nos ensinando a pensar e agir de uma forma correta e madura. Por isso que o apóstolo Paulo fala o quê? Que nós precisamos transformar a nossa mente, transformar a nossa maneira de pensar. Quando você transforma a sua maneira de pensar, você vai começar a agir de maneira diferente. E Deus, ele quer trazer isso aos nossos corações. Abre a sua Bíblia comigo em Lamentações, capítulo 3. Quando nós estamos nessa fase de imaturidade, muitas vezes a nossa arrogância, ela nos leva a crer que nada vai acontecer, que nada vai dar errado, né? Então Deus, o que ele precisa? Ele precisa tocar as nossas vidas e tirar esse pensamento de nós, né? Para que nós possamos nos tornar pessoas sábias, pessoas maduras. E quanto mais cedo ele fizer isso, mais rápido você vai crescer em sabedoria. Lamentações capítulo 3, versículo 27 ao 29, a palavra fala o seguinte: é bom que o homem suporte o jugo enquanto é jovem, leve-o sozinho e em silêncio, porque o Senhor o pôs sobre ele. Ponha o seu rosto aonde? O que está falando na sua Bíblia aí? Ponha o seu rosto no... Fala comigo assim, ó, rosto
no pó. Isso quer dizer que você tem que ficar sujando a sua cara no chão, pessoal? Sim ou não? O que está falando para você? Fala comigo assim, ó, consagração. Fala bem forte, fala consagração. É consagrar, é buscar a Deus, é clamar. Põe o seu rosto no pó. Talvez ainda haja esperança. Quando você busca, a esperança ela se renova na sua vida, amém? Quando você busca a Deus, quando você clama, quando você se consagra, Deus ele começa a fazer. Deus ele tratou, por exemplo, Davi e José na sua juventude. Ele trabalhou, né, tanto Davi quanto José na sua juventude, e aos 30 anos eles já tinham maturidade de alguém, às vezes com 50 anos, alguém mais preparado. José, ele administrava o maior império da época aos 30 anos de idade, enquanto Davi, aos 35, ele já era rei de Israel. Mas por quê? Porque foram começados a serem tratados aonde? Lá atrás. Eles passaram por esse processo de maturidade, não apenas natural, não apenas na ordem cronológica, mas na ordem espiritual. Deus os tratou bem cedo para que eles pudessem romper, para que eles pudessem crescer, não apenas para que eles pudessem sofrer, passar por um momento de dificuldade, porque muitas pessoas têm essa noção, Deus, será que Deus quer que eu sofra? Será que Deus quer que eu passe por dificuldade? Não, Deus quer que você amadureça na fé. Deus ele quer fortalecer você na fé. O sofrimento, ele é a prova de que Deus, ele vai precisar de você em breve, amém? Se você estiver passando por luta hoje, por batalha, por guerra, tenha essa certeza que Deus ele tem algo preparado para você em breve, em nome de Jesus, e você vai conseguir passar por isso. Você não vai desistir no meio das dificuldades, como vocês podem dizer amém? Você não vai parar no meio das turbulências, no meio das guerras, no meio dos desafios. Eu quero convidar você a ficar de pé no seu lugar. Você vai por um instante colocar as mãos no seu coração e você vai falar com Deus, fala: Senhor, me ensina, por que eu tenho vivido isso hoje? Eu não sei como que você está aqui, né? Como que a luta que você tem passado, qual que é a dificuldade que você tem passado, mas eu tenho certeza que Deus, ele tem todo o poder para mudar por completo a sua história nessa noite. Então começa a falar com Deus agora, começa realmente a apresentar a sua vida na presença do Senhor, que nós possamos ter a nossa mente transformada pelo Espírito Santo de Deus, mas isso só vai acontecer se eu me consagrar. O Espírito Santo, ele só vai trabalhar no meu coração, ele só vai trabalhar na minha vida se eu tiver com o meu coração aberto, se eu tiver com o meu coração realmente disponível, quebrantado nas mãos do Senhor. E é isso que eu quero convidar você a fazer nesse instante. Começa a falar com Deus, fala: Senhor, com as mãos no seu coração, Deus, que o Senhor possa ter total liberdade para trabalhar na minha vida, para trabalhar no meu coração. Eu não quero, Senhor, vivenciar experiências com o Senhor, mas não amadurecer na fé. Nós não queremos fazer assim como Pedro naquele instante, que tinha intimidade com Jesus, que tinha vivido experiências com Jesus, mas que naquele instante ainda não estava maduro o suficiente na fé para continuar caminhando sobre as águas. Deus, ele vai trabalhar no seu coração e você vai caminhar sobre as águas em nome de Jesus, amém? Você vai vencer as adversidades, você vai vencer os problemas, você vai vencer as lutas, as batalhas, porque Deus é com você e ele vai preparar o seu coração. Deus, ele vai fazer na sua vida, assim como ele fez com José, assim como ele fez com Davi, ele vai preparar você, porque ele está enxergando algo para você lá na frente. Deus, ele não está enxergando apenas o seu quadro atual. Deus, ele não está enxergando apenas aquilo que você está vivendo hoje, mas Deus, ele está enxergando aonde ele vai te levar amanhã, em nome de Jesus. Então fecha os teus olhos, levanta as suas mãos, começa a orar, fala: Senhor, que eu possa ter essa visão, que eu possa ter esse pensamento, que eu possa, Deus, ter realmente, ó Deus, essa consciência, que eu possa ser fortalecido, que eu não venha mais apenas a olhar para o quadro atual, mas que eu possa crer, Deus, naquilo que o Senhor tem preparado para mim lá na frente, Senhor. Eu posso até chorar, eu posso até sofrer, mas o amanhã virá. Creia nessa palavra em nome de Jesus. Recompensada, e o meu Deus não falha, não. Cante. Eu posso até estar ferido, mas nunca destruído. Eu posso ser provado para ser aprovado, mas o amanhã virá e minha fé
sua vida. Eu posso até estar ferido, mas nunca destruído. Eu posso ser provado, mas o amanhã virá e minha fé será recompensa. Levante as suas mãos e cante: o meu Deus não falha, não. Ele não falha, Ele não falha, não. Eu não vivo pela vista, não. Eu vivo pela fé, então Deus proverá. Deus proverá. Olho para o alto, então vem o socorro, sim. Deus proverá. Eu não ando pela vista, não. Eu vivo pela fé. Deus proverá. Olho para o alto, então Deus proverá. Levante as suas mãos, levante as suas mãos. Levante as suas mãos. Quantos creem que Deus proverá? Quantos creem que a aprovação está gerando aprovação? Quanto mais nós desagradamos a carne, nós agradamos mais a Deus. Quanto mais nós nos rendemos, mais cheios de Deus. Quanto mais diminuídos estivermos diante da presença, mais cheios da glória nós vamos estar, em nome de Jesus. Você não serve um Deus morto, você serve um Deus vivo. Nós servimos um Deus vivo. Cristo, Ele vive. Levante as suas mãos aos céus. Levante as suas mãos aos céus. Levante, levante. Deus proverá. Azeite e a farinha faltar. Quando minha força se esgotar, Deus proverá. Deus proverá. Me fazer enxergar. Mesmo falho me faz andar. sobre. Cante mais alto, mais alto, mais alto. E Deus proverá. Ele proverá. Quando minha força se esgotar, Deus proverá. E Deus proverá. Mesmo cego, Cante, cante, cante. mesmo falho me faz andar. Sobre as águas, Deus proverá. Azeite e a farinha faltar. Quando minha força se esgotar, Deus proverá. Deus proverá. Mesmo cego me faz enxergar, mesmo falho me faz andar. Sobre, cante igreja, cante, cante. E Deus proverá. Quando azeite e a farinha faltar. Quando minha força se
aceite a farinha faltar, quando minha força se esgotar, Deus proverá, Deus proverá. Mesmo cego me faz enxergar, mesmo falho me faz andar sobre as águas, Deus proverá, quando azeite e a farinha faltar. Tem alguém que ficou sem oração? Dá um tchauzinho. Quem ficou sem oração? Todo mundo recebeu? Levante as suas mãos então e comece a cantar. Comece a profetizar. Vamos encher esse ambiente de fé. Creia, 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 creia. E Deus proverá. E a farinha faltar, se esgotar, Deus proverá. Olha lá, lá, cheira, cantera, lá, marama, cheira, lá, maceira, lá, machara, lá, maceira, lá, marama. Olha lá, marama, cheira, lá, maçuria, dele, cantera, lá, ma. Derrama, Senhor, o teu azeite. Derrama força. Receba o céu. Olha lá, macheira. Receba o céu. Receba a providência de Deus. Receba a força. Receba o óleo. Receba a unção de Deus. E Deus proverá. O Espírito Santo vai te fazer andar sobre as águas. E Deus proverá. quando azeite e a farinha faltar, quando minha força se esgotar, E Deus proverá. E Deus proverá. mesmo cego me faz enxergar, Mesmo falho falho me faz andar sobre as águas. E Deus proverá. quando azeite e a farinha faltar, Quando minha força se esgotar, e Deus proverá. E Deus proverá. mesmo cego me faz enxergar, Mesmo falho faz andar sobre as águas. Levante as suas mãos e comece a profetizar agora sobre a tua vida. Deus provê na tua casa. Deus provê no seu trabalho. Deus provê na sua saúde. Deus proverá. Espírito Santo, visita cada um aqui, Senhor. Enche com teu fogo, enche com a tua certeza, enche com a tua presença. Queima toda dúvida, queima todo medo. Abre os nossos olhos. Queremos sentir, Senhor, a tua presença. Olha da lama cheia, lama ceia, lama. Visita com teu amor, visita com a tua paz, visita com teu Espírito Santo, visita, Senhor, com teu fôlego, visita com a tua força, em nome de Jesus. Um coração que precisa, haverá provisão. Aonde, Senhor, tem escassez nessa noite, haverá providência do Senhor, em nome de Jesus. Não haverá falta, Senhor. Senhor, não haverá enfermidade. Senhor, dê força, dê ousadia, dê coragem, derrama o teu Espírito, derrama, Senhor, um avivamento neste lugar. Faz algo novo, sara as famílias, usa as nossas células. Senhor, que vidas são por revisão de vidas. Senhor, nós queremos experimentar o teu Santo Espírito. Abençoe, Senhor, os casamentos, abençoe os filhos. Provê, Senhor, provê. Comece a orar. O que você clama ao Senhor que precisa ser provido na tua vida? Comece a clamar o que você precisa de provisão nessa noite. Comece a declarar. Abre os seus lábios, abre os seus lábios. Para Deus nada é impossível. O Senhor muda a realidade, Senhor, do teu povo. Muda, Espírito Santo. Muda, Espírito Santo.
Muda, Espírito Santo, muda a nossa ótica, muda, Senhor, as nossas palavras. Estamos aqui por inteiros, ó Deus, para enxergar, para falar de coisas que o Senhor vai fazer. Oh Senhor, muda a nossa realidade, em nome de Jesus. Nós cremos, ó Deus, coisas novas estão surgindo, Pai, neste momento. Em nome de Jesus, levante as suas mãos e cante. E Deus proverá quando azeite e a farinha faltar, quando minha força se esgotar. Deus proverá, Deus proverá. Mesmo cego me faz enxergar, mesmo falho me faz andar sobre as águas. E Deus proverá quando a azeite e a farinha faltar, quando minha força se esgotar. Deus proverá, Deus proverá. Mesmo cego me faz enxergar, mesmo falho me faz andar sobre as águas. As palmas. E Deus proverá quando a azeite e a farinha. quando minha força se esgotar. E Deus proverá. E Deus proverá, mesmo cego me faz enxergar, mesmo falho me faz andar Sobre as águas. Começa a aplaudir a presença de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glorifica o nome do Senhor. Glorifica aquele que merece toda adoração. O nosso leão da tribo de Judá. Rei dos reis, Senhor dos senhores. Seja exaltado, Jesus. Tu és o centro. Seja exaltado e adorado neste lugar. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pode permanecer aqui na frente. Tem alguém que nos visita hoje pela primeira vez? Faz o sinal, você que nos visita. Deixa eu conhecer você. Ninguém tá levantando a mão não, né, gente? Tem visitante aqui não? Ninguém tá visitando hoje? Todo mundo já veio? Amém. Glória a Deus. Deus vai te usar para trazer muito visitante. Amém? Amém. Levante suas mãos aos céus e diga: Senhor Jesus, vem com a tua paz, vem com a tua força, vem com a tua sabedoria. Traga a tua provisão, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Nós vamos aproveitar esse ambiente, nós vamos orar neste momento pela família do Wallace e a Raquel. Quero chamar eles aqui. O Wallace perdeu o pai na sexta. E nós, como igreja, nós vamos orar porque o Espírito Santo está com eles. Amém. Nós vamos orar para que o Espírito Santo possa consolá-los. Eu quero que vocês estendam suas mãos para cá. Senhor, no nome de Jesus, visita, Senhor, os teus servos. Que o Senhor possa, Pai, abençoá-los no nome de Jesus. Que o Senhor possa trazer força, Senhor, e consolo à vida do Wallace e de toda a sua família. Eles não estão sozinhos, ó Pai. Que o teu Espírito Santo possa consolar, Senhor, a sua dor. Consola, Senhor Jesus, a mãe do Wallace, os seus irmãos. Senhor, consola a Vitória. Consola, Senhor, o Isaac. Consola, Senhor, os sobrinhos. Esse momento é um momento tão difícil, mas o Senhor vai trazer provisão para eles. O Senhor vai prover consolo, o Senhor vai prover a paz. Ó Deus, que o Senhor possa fortalecê-los no nome de Jesus. Ó Deus, que eles sejam neste momento consolados, ó Pai. Que o Senhor possa, Senhor Jesus, prover tudo o que eles precisam, em nome de Jesus. Eu quero chamar os irmãos, homens, para vir neste momento abraçar o Wallace. As irmãs, as mulheres, vêm abraçar a Raquel neste momento. Que
eles possam receber o consolo, a graça do Senhor, que vocês possam neste momento receber a paz do Senhor, que o Espírito Santo possa estar com vocês, vocês não estão sozinhos, que o Espírito Santo de Deus possa fortalecê-los em nome de Jesus. Você que também passou por dias difíceis, Deus Ele é com você, igreja. Deus está aqui para te fortalecer, amém? Mesmo tendo uma perda, eles decidiram vir à casa de Deus. O nosso refúgio é na casa de Deus. O nosso consolo está na casa do Senhor. Tudo vai dar certo se você estiver no Senhor, querido. Se você estiver passando por lutas, não fica na sua casa não, vem para a igreja. Convide as pessoas para participar, porque na presença de Deus que tem alívio, na presença de Deus tem consolo, na presença de Deus tem a graça dEle. Essa graça vai ser estendida sobre a tua família em nome de Jesus. Quando você vem para a igreja, você se enche para você levar para a sua casa, você se enche para você levar para o seu trabalho. Que você possa receber neste momento a graça, o poder de Deus em nome de Jesus, amém? Wallace e Raquel, receba o poder de Deus, receba a graça do Senhor em nome de Jesus, amém? Deus Ele é poderoso. Enquanto eles estão recebendo aí o carinho da igreja, enquanto eles estão recebendo aí o abraço, eu vou pedir para chamar agora os nossos vídeos, depois nós vamos fazer um momento de dízimos e ofertas, amém? Existem pessoas diferentes, todos os tipos, fazendo e vivendo a diferença. Família de Deus, corpo de Cristo, paz, alegria, comunhão, alento, união. Nós acreditamos que podemos sarar a terra, seja para rir ou chorar. Estamos juntos pela graça de Deus, do maior amor que já existiu na terra. Somos a Sara Nossa Terra, o lugar do seu crescimento, o lugar do seu milagre. Seja muito bem-vindo. A igreja é um instrumento de transformação para o mundo. Nosso papel vai muito além de pregar a palavra de Deus. Na Sara, o parceiro de Deus cumpre essa missão. A sua contribuição sustenta as obras missionárias. A palavra de Deus sendo pregada 24 horas por dia, através da Rádio Sara Brasil FM e pela Gênesis de televisão. Ela também viabiliza a abertura de novas igrejas no Brasil e no mundo, além de sustentar o sorriso de centenas de crianças. Faça parte desse projeto. Você também é instrumento para gerar transformação e levar a justiça. Seja você também parceiro de Deus. A fé é uma loucura? A fé é uma loucura? É possível acreditar no sobrenatural? É possível acreditar no Jesus traz aos homens uma visão de valores e princípios traz aos homens jamais declarados. Uma visão de valores e princípios divinos jamais declarados. Saiba quais são esses valores e como eles podem mudar a sua vida e como eles podem mudar a sua vida na campanha O Poder da Fé. Maio, em todas as igrejas Sara. Maio, em todas as igrejas Sara. Participe. Glória a Deus, amém. Nós vamos passar esse momento agora para o momento do dízimo e da oferta.
Quanto mais fiel a Deus nós somos, mais oportunidade de vivenciarmos, experimentarmos o sobrenatural dele nós temos, amém? Quando você é fiel ao Senhor no seu dízimo, na sua oferta, você está reconhecendo que Ele é Senhor da sua vida, dos seus recursos, e que nada domina você, a não ser o poder dEle sobre a sua vida, amém? Nós cremos na palavra de Deus, que quando nós investimos no reino do Senhor, nós somos muito abençoados, que você possa experimentar das maravilhas de Deus em ser fiel ao seu dízimo e também na sua oferta, amém? É sempre tempo de nós semearmos, de lançar nossa semente. Às vezes você espera a oportunidade perfeita para você ser um semeador. Quando eu tiver um emprego melhor. Quando me sobrar. Não. Seja um semeador no momento que você está vivendo. A tua semente, ela vai brotar em nome de Jesus, amém? Se você for ofertar, dizimar, faça um sinal com a sua mão. Os cooperadores vão levar para você um envelope. Se você quiser também a máquina de cartão, é só fazer um sinal. Prepare com gratidão, com amor a tua semente. Vem com alegria depositar a sua semente no altar, amém? Você que já preparou, enche teu coração de alegria, enche teu coração de gratidão. Sai do seu lugar e vem aqui, deposite a tua semente em nome de Jesus. As palmas. Suas mãos, Pai. Nós queremos colocar, Pai, as sementes que foram aqui depositadas na Tua presença. Consagramos a Ti para o mantimento da Tua casa, para a expansão do Teu reino. Ó Deus, que o Senhor possa intervir, Senhor, em nosso favor. Nós profetizamos o crescimento da Tua igreja. Profetizamos, ó Deus, a igreja de Brauninha. Profetizamos, ó Deus, mais igrejas sendo abertas nessa cidade e região. Profetizamos, ó Deus, igrejas sendo abertas em Governador Valadares, em Fabriciano, cidade de Timóteo, Senhor. Que o Senhor possa, através dos dízimos das ofertas, ó Deus, fazer com que o Teu reino seja estabelecido. Nós profetizamos, ó Deus, a compra da nossa sede própria. Ó Deus, nada é impossível para o Senhor. Abençoe, Senhor, os projetos, as famílias, os trabalhadores, os empresários, aqueles que são fiéis ao Senhor, que estão buscando uma oportunidade de emprego. Ó Deus, que estão buscando uma promoção. O Senhor vai prover ainda este ano em nome de Jesus. Este ano é o ano do resgatador. Este é o ano que nós vamos, Senhor, ser providos, ser resgatados aonde nós precisamos, na área que nós precisamos. O Senhor vai trazer restituição em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pode continuar em pé, que a gente já dá os recados aqui, reforça, e aí a gente ora no final. Amém? Cadê a futura igreja da Sara, nossa terra de Brauninha? Tá aí ou não? Vamos aplaudi-los aí, gente.
Esses irmãos são guerreiros, abençoados. Logo, logo vocês vão ter notícia dessa igreja bombando em nome de Jesus. Está sendo aberta lá em Brauninha. E o pastor vai aproveitar, antes de eu passar para os próximos recados, para contar um testemunho aqui. Glória a Deus. Queria que a igreja aplaudisse mais uma vez esses queridos lá de Brauninha. E como é importante a força do propósito. Fala comigo assim, ó, a força do propósito. Então nós estamos com esse sonho, com esse desafio, né, de abrir a igreja lá em Brauninha. Nós já alugamos o cômodo, ele ainda não foi entregue para nós, porque estão terminando de pintar, fazendo alguns ajustes, e nós começamos a ministrar isso, falar sobre essa importância da igreja de Brauninha, da célula de Brauninha, tanto nos cultos quanto nas células, né, e nós recebemos, acho que há 2 semanas atrás, um irmão aqui da igreja me procurou e falou assim: pastor, eu estou fazendo aqui a minha semente, eu estou entregando aqui uma oferta para o pagamento do primeiro aluguel lá de Brauninha, né? Então eu queria que você desse um aplauso. E mais, depois já recebeu outra oferta, nós já recebemos uma outra oferta para ajudar na compra do bebedouro lá para a igreja de Brauninha. Então já recebemos aí 2 sementes maravilhosas para a abertura dessa igreja. Então você, igreja de Patinga, sonhe junto com a gente, né? Se você sentir no coração, pastor, eu quero ajudar de alguma maneira a ser construída, né? Vamos dizer assim, a comprar. Nós precisamos de muita coisa lá, né? Nós queremos montar uma igreja com uma estrutura muito bacana lá. Então, se você sentir no coração, Deus tocar no seu coração para fazer alguma semente, nos procure a Alcimar, a Luísa, faz um tchauzinho, que são, né, os líderes que estão à frente da célula estratégica lá em Brauninha. E eu tenho certeza que Deus vai abençoar muito, não apenas a igreja de Brauninha, o povo de Brauninha, mas também a sua vida em nome de Jesus. Glória a Deus, amém? Quantos lembram daquela frase que eu preguei aqui? Que quanto mais próximo de Deus nós estamos, mais cheios. E essa semana nós temos uma super agenda para encher a tua vida, para encher as nossas vidas com a presença de Deus, amém? Amanhã, já segunda-feira, nós temos aqui na igreja um movimento de clamor, de crescimento, que chama Eu Sou a Resposta. Você que quer ser a resposta para essa geração, esteja junto conosco às 20 horas aqui na igreja. Vai estar a igreja de Timóteo, nós temos igreja em Timóteo, nós temos igreja em Valadares, e eles vão estar aqui também juntos com a gente, amém? Então será um tempo com a regional de clamor. Na terça-feira nós temos a campanha O Poder da Fé às 20 horas. Sábado e quarta-feira nós temos as células que funcionam nesses 2 dias. Quinta-feira nós temos estudo de vencedores para quem fez o revisão de vidas, está aí nos 3 primeiros módulos participando. E na sexta-feira nós temos um encontro aqui com as mulheres. Cadê a mulherada abençoada? Sexta-feira às 20 horas nós temos culto de mulheres aqui, amém? Convide uma amiga. Sábado nós temos o Arena Jovem e domingo eu espero você aqui no culto da família, amém? Saia do monte de coberta e vem para o monte de gente aqui, para nós estarmos orando. Não deixe o frio te pegar, amém? Vai ser uma bênção em nome de Jesus, vai ser tremendo. E eu quero fazer um desafio para você. Convide as pessoas para vir para a igreja. Se você está sentindo falta de um irmão, entre em contato, chame as pessoas para vir, porque dia 9 de julho nós temos revisão de vidas, e nós sabemos que quem não foi por revisão, quem está chegando agora na igreja, é muito importante fazer o revisão de vidas, para conhecer a igreja, para estar mais pertinho da gente, amém? Então todos vocês podem convidar pelo menos uma pessoa a fazer o revisão de vidas. Se cada um aqui levar uma pessoa por revisão de vidas, nós vamos ter essa mesma quantidade de novos membros na igreja, amém? Quantos querem ver a nossa igreja crescendo em nome de Jesus? Então não deixe de convidar, não deixe de chamar. E nos dias 21 a 23 de julho nós temos as nossas celebrações. Olhe para o alto, é o tema. Vai ser em São Paulo. Então toda a igreja sala da nossa terra de São Paulo, de Minas Gerais e Rio de Janeiro vão estar concentradas lá no ginásio Ibirapuera. E a gente vai sair daqui com uma caravana nesses dias. Então se você quer saber mais como vai funcionar, procure o seu líder de célula, já se organize. Nós já estamos vendendo ação entre amigos, que o valor é R$2,50, para concorrer a R$300, para ajudar a baixar os custos dessa viagem, amém? Então quem aqui está vendendo a ação entre amigos, faz um tchauzinho.
Olha aí, todas essas pessoas estão vendendo. Você pode comprar, ajude a gente a vender também, porque aí você vai estar contribuindo e vai nos ajudar a baixar esses custos. Amém? Glória a Deus. Não tem visitante aqui não, né? Mas vai ter em nome de Jesus semana que vem. Amém? Glória a Deus. Amém. Feche teus olhos, estenda suas mãos. Pai, nós queremos abençoar, Deus, a semana do teu povo, da tua igreja, declarar uma semana próspera, uma semana de bênçãos, uma semana de vitórias, em nome de Jesus. Uma semana, Deus, de muitas portas sendo abertas, uma semana, Deus, de crescimento espiritual, ó Deus, de crescimento em todas as áreas das nossas vidas. Uma semana, Deus, onde nós vamos vivenciar milagres na tua presença, em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus te abençoe.